e bem-vindos a mais uma análise de Boku no Hero. E esse episódio, F no chat. Bom, o episódio começa com um resuminho do que aconteceu nos dois últimos episódios. E estamos no exato momento em que o grupo do Headshot está tomando controle na cabana dos vilões. E daí temos um foco no Redestro e no Trumpet. E o Redestro percebe que os Capt e os outros não vieram. Bom, daí um Kabanga meio que chega e o Redestro estava todo sorrisinho, todo feliz. Só que quando ele meio que fala, é um ataque surpresa dos heróis e estamos secados. O Redestro que tava com um sorrisinho de boa, explode de estresse. Essa é a individualidade do Redestro, estresse. Bom, daí vemos nosso querido menino Kaminari aguentando os raios elétricos do vilão da eletricidade. E o Headshot acaba com o vilão da eletricidade e os outros vilões usando a técnica ninja, perfuração de 1000 folhas. Ele meio que abriu pequenos buracos nos pulmões deles. E a Midnight coloca todos eles para dormir usando seu pó do sono. Daí vemos Kamui Uji usando meio que suas vinhas. E aí vemos os alunos da turma B agindo, o Mudman usando seu amolecimento. E a Kinoko, a menina cogumelo, usa, claro, os seus cogumelos. Então os heróis continuam seguindo em frente em busca dos vilões. E daí vamos pro foco principal do episódio. Twice. E o Twice estava secado pelas penas do Hawks. E meio que o Hawks está meio que secando o Twice para matá-lo. Bom, o Hawks diz pro Twice que ele vai colocar em custódia e entregar pra polícia, mas pelo olhar de desesperado do Twice não é bem assim. E daí ele lembra da morte do Magni lá do arco do Overhaul e que o Mr. Compress perdeu um braço por conta do Overhaul. E meio que o Twice se culpa por ele ter trazido o Overhaul pra Liga dos Vilões por conta desses eventos. E daí o Twice lembra das reuniões que ele tinha com o Hawks, que o Twice pergunta do porquê que ele sabe tanto da Liga Sobrenatural, apesar de ser um super-herói, e o Hawks fala que ele quer se simpatizar com eles. Mas é claro que ele só tá aqui por conta de busca de informações. E também o Twice lembra do primeiro encontro dele com o Jian, que ele faz, que introduz a Liga dos Vilões para o Twice. E o coitadinho do Twice só estava chorando porque ele meio que acha que é muito triste não confiar nos outros. E o Hawks fala que ele só teve meio que azar e que é para pagar seus pecados e começar de novo. Igualzinho lá no passado, quando ele disse que ele nasceu como um homem sem sorte. E que o Hawks vai ajudá-lo a recomeçar tudo de novo. Afinal, o Twice é uma boa pessoa. E meio que dá pra entender visivelmente o Hawks pelo olhar que o Hawks não quer realmente matar o Twice. Ele tá sendo forçado pelaquela maldita comitê de segurança. Mas como é triste a realidade, o Twice se nega, dizendo que há muito tempo ele não dá a mínima o que ele vai acontecer com ele. E daí o Twice faz os seus clones e meio que ele fala que ele daria a alma se for pela felicidade de seus companheiros. Daí temos um foco no Tokoyami, mais conhecido como Tsukuyomi. E o Fat Gun e o nosso querido Tamaki meio que pedem pra ele se juntar a eles. Bom, o Fat Gun e o Tamaki meio que ouviram pelas informações que tem uns vilões no subsolo. E eles falam que tem 5 passagens para atingir o subsolo. Já que as saídas para o subsolo foram destruídas pelos heróis. Bom, o Tamaki acaba com os vilões usando meio que uma metamorfose de várias variações. Ele tem pernas de centauro e vinhas de abacaxi nos seus braços e é autodenominado Quimera Centauros. E meio que o Fat Gun acha isso legal, mas meio que o Tamaki, para com isso. Bom, o Tokoyami entra na passagem que estava meio escura e ele usa o seu Dark Shadow. E ele usa o Ragnarok, que é a versão descontrolada do Dark Shadow. Daí a sombra gigante vai com tudo. E o Redestro, não deixando barato isso, usa sua forma Hulk descresce. Mas claro que o Redestro não aguenta o Dark Shadow. E meio que o Dark Shadow sente alguém bem forte. E ele estava se referindo ao Gigantomáquia. E meio que o Fat Gun fala para eles não se preocuparem que eles só se movem com as ordens do seu líder. Bom, o Tokoyami pergunta como ele sabe disso e o Fat Gun fala que foi o Hawks que conseguiu investigando a Liga dos Vilões. Bom, o Fat Gun leva o Tokoyami meio que na sua barriguinha como se fosse um táxi. E daí o Tokoyami lembra da frase do Hawks que
que alguém que sabe voar tem que voar. E agora meio que o Tokoyami vê o Hawks como meio que o seu mestre. E o Tokoyami queria que o Hawks estivesse com ele para que ele olhasse o que ele está fazendo. Mas nessa situação o Tokoyami não gostaria de olhar o que o Hawks está fazendo. Bom, Twice termina seus clones, mas claro que o Hawks usa suas peninhas para destruir todos. Bom, o Hawks fala que a habilidade de replicação do Twice é impressionante, mas quanto mais ele duplica, mais a durabilidade dos seus clones fica menor. O Hawks ainda fala que ele chegou aqui para não ter que se levar meio que aos sentimentos. Mas então ele apela para algo para convencer o Twice. Ele disse que gostava dele. Não deixe ela sair. Então o Twice meio que faz clones dos seus amigos, o Shigaragi, a Togo, o Dabi, o Spinner, o Mr. Corpese e até ele mesmo, dizendo que eles são seus únicos amigos. E ele fala que ele é inútil, que o Hawks não vale nada. O Twice fica cada vez mais criando clones, mas claro que o Hawks consegue desfazê-los. E quando o Twice ia pra frente, meio que o Hawks meio que usa a sua lâmina de pena e faz um corte no Twice. E o Hawks fala que quando nenhum lado desiste, a única chance de vencer é matando. E o Twice fala que os heróis não são realmente heróis. E que todos eles, os super-heróis, descartam os imprestáveis, que são os vilões. E o Twice fala ainda da Toga, que ela meio que deu o lencinho pra ele. E agora ele ferrou a vida de todo mundo de novo. E ele não vai sentir que a Toga vai dar o seu lencinho pra ele de novo. Mas pra ele tá tudo bem, porque ele só precisa proteger a felicidade de todos. Bom, o momento da morte não é mostrada porque é interrompida pelas chamas azuis de Dabi, que meio que pisa na cara do Hawks dizendo: você não vai precisar contar pros companheiros nada mais. Pois ele estava meio que na sala o tempo inteiro. E que os deixou seus sentimentos aflorarem e que o Hawks cometeu um erro. E o Dabi fala pro Twice que o Twice não cometeu um erro e que os culpados sempre são super-heróis. E daí o Dabi tenta queimar o Hawks, mas claro que ele foge. E o Hawks meio que fala que ele quase queimou o Twice, mas meio que o Dabi tá tudo bem, os heróis sempre salvam umas vítimas. E meio que o Hawks percebe um tom de ironia nisso. E meio que o Hawks fala que pra ganhar meio que a confiança de todos, ele arriscou tudo. E daí temos um flashback no momento que o Hawks matou o Best Genius. Guarda esse matou para os próximos episódios. E daí o Twice sai correndo, dizendo pro Dabi pra queimar ele. Bom, o Twice tenta correr usando seus clones, mas Hawks aparece do nada, na maior velocidade. Então o Dabi percebe isso e chama o Hawks pelo seu nome, Tataki Tenko. E daí o Dabi lança chamas, mas o Hawks acaba escapando. E meio que o Hawks fica confuso do porquê que ele sabe o nome dele. E se pergunta quem é Dabi. Bom, o Twice sobrevive nas chamas do Dabi. E agora ele precisa proteger seus amigos. E daí o Twice se duplica várias vezes. E nas chamas vemos o Hawks prestes a apunhalar Twice. Bom, daí vemos a Toga e o Mr. Compete sendo presos por um herói que tem poder de minhoca. E o herói fala que eles podem ter seus motivos, mas se forem contra a sociedade, os super-heróis não vão perdoá-los. Bom, eles têm os seus motivos. Bom, eles têm um ponto para se virar ainda contra a sociedade, sua sociedade suja. E daí o clone do Twice aparece e esfaqueia o herói. Bom, o Compete manda pro Twice aumentar mais clones logo, só que o Twice se pede desculpas, porque ele não consegue mais fazer isso. E fala que foi sua culpa de novo. E que ele foi enganado pelo Hawks. E o Twice, com seus últimos suspiros, vai em direção à Toga. E daí ele coloca o paninho na cara da Toga. E o clone vai se desfazendo e a Toga o abraça. E o episódio termina, vemos o corpo do Twice morto. E a voz dele, as suas últimas palavras foram: morra, Hawks. Quem é você para decidir que eu não tive sorte? E nos créditos, que é a end, vemos uma ceninha da Toga meio que dando lencinho pro Twice lá no arco do overhaul, com ela sorrindo. E daí vamos para um frame onde ela tá agachada, chorando provavelmente sobre sua morte. Cara,
Cara, eu chorei nesse episódio. Tipo, eu tive tanta pena do Twice que esse episódio eu comecei meio que a ter um ranço com o Hawks. Na verdade, com a sociedade dos heróis por inteiro. Mostrando meio que esse lado hipócrita e frio dos heróis. Acho que nessa temporada o episódio do Twice é um dos melhores. E no próximo episódio, Darby vai fazer churrasquinho de Hawks. E enquanto isso, no hospital, gnomos vão atacar. Bom, gente, esse foi o episódio 3 da 6ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Aqui, mano, eu tô bem azia. Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito. Bom dia, mãe, bom dia, pai, vocês são tudo que eu preciso.